Meu querido aluno, vamos começar fazendo as questões de geometria e hibridização, começando por geometria molecular. Então, nessa primeira questão, ele fala o seguinte, ó, questão 1. A questão da UNIRG 2024-2, que fala o seguinte. Nas moléculas que compõem o corpo humano, os pares de elétrons não ligantes, ou seja, isolados, desempenham um papel vital na estrutura da molécula, nas interações e na atividade biológica. Assinale a alternativa que apresenta uma molécula que apresenta dois pares de elétrons isolados e uma geometria de T. Então vamos lá, olha só. Você pode observar que todas essas moléculas aqui, ó, são moléculas em que eu tenho apenas dois elementos químicos. Então eu tenho ali um átomo central fácil de identificar. Então o átomo central é aquele que tem menos átomos. Né? Então, por exemplo, xenônio F2. Xenônio F2. Então eu sei que o xenônio é da família 8A da tabela periódica. Né? Então se eu fosse desenhar um xenônio aqui, ia ser assim. 8A tem quantos elétrons? 8 elétrons, certo. E o flúor é da família 7A da tabela periódica, então para ficar estável só precisa de um. Esse não, mas eu aprendi que não que os caras da família 8A não faz ligação. Faz ligações sim, tá? Logicamente, é um caso, são casos especiais aí, sob condições específicas, mas os caras da família 8A podem fazer sim ligações químicas, certo? Então, o que acontece aqui? Você tem um xenônio, então você bota aqui, ó, xenônio, tá? E os 8 elétrons xenônio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos flúoros eu tenho aqui? 2 flúor. 1, não sei, 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E outro flúor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bacana? Aí você vai fazer a ligação aqui, ó. O flúor só precisa de um elétron. Vou voltar que era para ter pego o vermelho. O flúor só precisa de um elétron. Beleza? Aqui está tá aqui a fórmula, né, que eu fiz aqui a fórmula eletrônica, de uma molécula que tem um xenônio como átomo central e o flúor ligado a ele. Só que ele fala aqui que o cara sobra dois pares de elétrons. Aqui sobra quantos pares de elétrons? Vamos ver. Um, dois. Ah, Sandra, é esse. Não, aqui, ó. Mais um par que sobrou aqui, ó. Certo? Então, na verdade, sobrou aqui três pares. Ela não é a geometria T. A geometria T sobra dois pares de elétrons. Certo? E sobra dois pares de elétrons isolados. Beleza? Próximo. NH3. Aí, de novo, você tem que saber qual é a família do nitrogênio. Família 5A. Beleza, família 5A. Vamos fazer aqui, ó. O nitrogênio e está ligado ao nitrogênio 3 hidrogênio. Então, vou botar aqui o hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Todos os hidrogênios têm apenas um elétron na última camada. E o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, porque ele é da família 5A da tabela periódica. Aí você vai fazer a ligaçãozinha aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza. Sobrou um par de elétrons, então ainda não é esse cara. Eu já tinha feito o flúor, né, família 7A. O cloro também é da família 7A. Então a gente vai aqui fazer agora. Eu tenho um cloro ligado a 3 flúoros. Certo, aqui, ó. 3 flúoros. Todos os dois da família 7A, então tem 7 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí o cloro. Bom, aí agora que vem a expansão do octeto. Porque quando você estuda lá no seu ensino médio, né, às vezes você não teve essa aula, que é a aula de expansão do octeto.
A partir do terceiro período da tabela periódica, pode haver uma expansão do octeto. Sandrão, o que é isso? Ou seja, o átomo ele pode ficar com mais de 8 elétrons na camada de valência. Pode ficar com 9, 10, 11, 12, 13, né? Até mesmo até 14, que é o caso dos caras da família 7A. Então aqui, o cloro, ele vai ficar aqui, ele só precisaria de um elétron para ficar estável, mas ele pode expandir o octeto e com isso ajudando o outro elemento químico a também ficar estável. Olha só. O flúor já não consegue expandir seu octeto, porque ele está no segundo período da tabela periódica, é do terceiro período para baixo. Tá aqui, ó, cloro ficou com 1, o cloro ficou com 1 e o cloro ficou com 1. Então todos os cloros agora têm 8 elétrons na camada de valência. E o flúor, ó, se você olhar aqui, ele sobrou 2 pares. Ó. 1, 2. Bacana? Sobrou 2 pares, geometria de T, que a gente chama, né? E cada flúor ficou com seus 8 elétrons. Aí, a expansão do octeto aqui, ó. O cloro aqui tem quantos elétrons? 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou com mais de 8 elétrons na camada de valência. A gente chama isso de expansão do octeto, certo? Mas só pode expandir o octeto os elementos químicos do terceiro período da tabela periódica para baixo. Bromo, cloro, o enxofre, né? O fósforo, beleza? Os ametais que expandem o seu octeto. Do mesmo jeito que expande, tem que encontrar o octeto, ou seja, fica estável com menos de 8 elétrons na camada de valência, que é o caso do boro. É o metal que fica estável com 6 elétrons na última camada. Tá bom? Então aqui a letra D. Tá? E aqui tem uma coisa bacana, ó. Acabei de falar agora, né? Que é o boro. Vamos fazer aqui, ó, o boro família 3A da tabela periódica, ok? Ligado a 3 flúores. Então você ia fazer o seguinte, eu tenho um boro ligado a 3 flúores. Certo? Um boro família 3A, então ele tem 3 elétrons. 1, 2, 3. Vou fazer um pouco mais afastado aqui. 1, 2, 3. E o flúor mesmo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O boro fica estável com 3 elétrons e o flúor com 1. Então, o flúor só faz uma ligação e o boro tem que fazer 3 ligações. E não sobrou pares de elétrons. Observe que o boro agora, ele não sobra pares de elétrons, mas ele tem quantos elétrons? Ó? Ele tem 2, 4, 6 elétrons. Contração do octeto, certo? Ele fica estável com menos de 8 elétrons na camada de valência. Bacana? E aí, você poderia perguntar, né? Sandrão, qual a geometria de cada um? Esse cara aqui eu desenhei assim, mas o correto seria para você entender melhor, seria colocar assim, deixa eu desaparecer aqui e volto já. Seria assim, xenônio ligado a um flúor, ligado a um flúor, e os pares de elétrons ao seu redor aqui. Então isso aqui seria linear, certo? Aqui eu desenhei em formato de triângulo, mas ocorre a repulsão dos pares de elétrons. Então o correto é eu colocar aqui do lado, ó, em formato de V. Então esse cara aqui é piramidal. O bromo não sobra pares de elétrons. Como não sobra pares de elétrons, igual aos outros, você não tem a repulsão do par de elétrons aqui, dos pares de elétrons não ligantes. Então o correto para desenhar aqui o cloreto de bromo seria assim. Seria o boro ligado a 3 flúor. Esse ângulo é de 120 graus. Então ele seria trigonal plana. Comeu aqui um pedacinho, não foi? Deixou só botar um pouquinho para cá. E esse aqui, formato de T, né, que realmente parece um T.
Então, beleza, galera. Então, tá aí a geometria das outras. No meu canal, eu tenho uma aula sobre geometria molecular. Tudo que você precisa saber, com aprofundamento, bem bacana. Assiste lá essa aula de geometria molecular. Ok?